tarde. Boa tarde, Jamile, tudo bem? Tudo bem. Hoje estamos com a nossa sexta entrevista e o nome do nosso entrevistado se chama Fernando. Fernando, muito obrigado por participar da nossa entrevista, do nosso projeto de Café com Pinhão. Gostaríamos de fazer algumas perguntas, se você nasceu aqui em Campos ou se mudou para cá. Eu sou nascido aqui em Campos mesmo. Ótimo. E qual que é a sua principal memória que você obteve aqui em Campos do Jordão? Quando eu era pequenino, nós morávamos num condomínio, é o condomínio mais alto de Campos do Jordão, portanto, e a casa também mais alta do condomínio, então, portanto, a casa mais alta do Brasil inteiro, né? E eu lembro que no finalzinho da tarde eu tinha o costume de subir no telhado para eu poder ver a vista. O interessante é que você via de um lado Campos do Jordão inteiro, quando você virava do outro você tinha a Pedra do Baú, Minas Gerais ali, então isso me marcou bastante na infância. E o que você descreveria Campos do Jordão no passado e agora no atual? Hoje aumentou muito, né, as construções, isso é muito bom para a economia, mas na paisagem mudou muito, o clima mudou muito também, né, do que era antes para hoje. Sim, é o que você mais sente falta, né, é o clima. Sim, hoje está bem mais quente, senão, antigamente era muito mais frio, né. E qual comida que você mais consumia aqui que você acha que represente Campos do Jordão? O pinhão, né, quando pequenino eu lembro que nós saímos para colher pinhão, isso era federal. E a truta sempre fez parte do alimento nosso ali. Então, praticamente, essa é uma tradição de sua família, né? De todo final de semana comer uma truta. Campos do Jordão é uma cidade de muitas histórias. Você tem alguma história interessante ou engraçada? Ou de algum famoso que visitou a cidade? Eu trabalhei com eventos muitos anos, né? Então eu pude ver muitos famosos de perto, assim. Nós tínhamos o Festival Sertanejo, isso alguns não vão lembrar mais, mas nós tínhamos o Festival Sertanejo que ficava ali no Pátio do Rodeio. E tinha muito cantor famoso, né? Vitor e Léo, Ivete Sangalo, Jorge Mateus. Esses caras todos eu já tive a oportunidade de fazer o evento deles, né? Então, isso marca também uma parte da minha trajetória. Trabalhei 7 anos com eventos aí. Você também falou que você teve algumas lembranças marcantes da sua infância, que você ia catar pinhão, né? Você tem alguma outra lembrança também? Onde eu morava era um condomínio, nós morávamos de caseiro. E tinha alguns lugares que tinham... Os caras tinham cavalo, e cavalos bons, né? E aí a gente uma vez pegou para alugar cavalo. Você imagina, molecada alugando cavalo. Foi bem... não rendeu nada. Foi só risada. E dinheiro que é bom mesmo não entrou, não. E no seu passado, qual é o lugar favorito da cidade que você costumava ou costuma visitar? Eu acho que desde de criança, assim, de pequeno, né? O Capivari ali é o lugar que eu mais visitei, assim. Porque mesmo que eu morava na Pedra do Fogo. Então, da Pedra do Fogo para Capivari era o lugar mais próximo, assim. Eu lembro quando eu era pequenininho, sempre gostei muito de carro. Então, na alta temporada, isso há anos atrás, você tinha várias montadoras, desde Ferrari, Porsche, né? Ali no centro do Capivari. Então, eu gostava de ir lá, porque eu ia ver os carros, assim, desde muito pequeno. E uma outra pergunta, o que você mais valoriza em Campos do Jordão? O que a cidade significa para você e para a sua família? Campos do Jordão ainda é uma cidade muito tranquila de se viver, né? Embora tenha mudado muito, ainda o clima é muito bom, né? A gente faz esse comparativo, mudou muito, aumentou muito, mas ainda é uma cidade ímpar para se morar, com uma vista ímpar, muito segura, pouco se vê coisas de criminalidade, essas coisas, não é que não tem, todo lugar tem, mas é muito pouco, então é uma cidade muito tranquila de se viver. E você pode contar um pouco sobre a história de Campos do Jordão? Do que você lembra, do que você sabe? Desde o início. A gente poderia discorrer toda a história de Campos do Jordão, né? Desde lá de Gaspar Vaz da Cunha, né? O Iaguara. Poderia contar para vocês toda a história, mas não acho que seja hoje o caso, né? De contar toda a história de Campos do Jordão, pegar do início até os dias atuais.
entrar ali com o Matheus da Costa Pinto, Domingos de Jaguaribe, que são figuras importantes para a nossa cidade, né? Mas eu acho que Campos do Jordão ele tem uma história muito bonita, muito repleta, né? Você parar para analisar, nós temos... qual seria a palavra mais adequada? Uma cidade realmente com uma história para se contar, né? Você vai em alguns lugares e você pergunta assim, por exemplo, eu vou citar aqui Marialva. Marialva é uma cidade que é considerada a cidade da uva. Foi um dia, hoje já não tem mais uva, só tem lá alguns desenhos, mas você não acha tipo um chaveirinho, você não acha não tem, você pergunta para o morador local, ele não sabe a história da cidade. Você pergunta para ele, mas como é que isso aqui foi fundado? Como é que antes tinha uva, hoje não tem mais? Os caras não sabem contar. Agora aqui você chega em qualquer morador local, o cara sabe contar a história de Campos do Jordão, sabe a história, enfim. Eu acho que isso é diferenciado. Fernando, você recorda alguma coisa que seus avós ou seus vizinhos contaram para você sobre Campos do Jordão? Ah, sim. Os antigos sempre falavam, né, que bem lá atrás, bem antigamente, você acordava de manhã, na época do frio mesmo, você abria as torneiras, não saíam água porque os canos estavam congelados. Outra coisa que eles contavam também é que, isso está na história de Campos também, é que as peras, aqui se dava muita pera, né? E elas eram bem grandes, não era miudinha, era algo bem grande, assim, era muito farto. Tinha maçã, né? Alguns contavam, inclusive tinha festa da maçã. Então, assim, são coisas que os antigos contam, né? Que hoje já não se vê mais, não. Campos do Jordão seja uma cidade quente, não é frio ainda, bem frio. Mas comparado a algumas décadas atrás, está bem mais quente, assim. Fernando, muito obrigado por participar da nossa entrevista. Agradecemos muito. Eu que agradeço, Jamila. Muito obrigado.